Olá, eu sou Carlos Franco e hoje nós vamos falar da metodologia FERA. Na verdade, quero que você possa dizer, eu, FERA. E o que é essa história de FERA e por que nós estamos falando tanto isso? Né? Será que isso é Rei Leão? A ideia do FERA é estabelecer foco, estabelecer estratégia, estabelecer resultados e, de forma clara, estabelecer atitudes, entrar em ação. Então, FERA é uma metodologia que a gente pode usar em qualquer estágio da vida para resolver ou para enfrentar problemas ou desafios. Sempre quando você está diante de uma situação que você precisa resolver, tomar decisões, nós juntamos aquela ideia do racional, do córtex pré-frontal, com o sistema límbico, que é o intuitivo, que é a percepção, que é o emocional, e nos tornamos FERA. Tá? Então, a metodologia FERA, basicamente, nos potencializa para tomar decisões e que essas decisões sejam corretas ou deem resultados ou nos permita atingir o melhor resultado possível diante das circunstâncias e diante dos recursos que nós temos. Então hoje eu vou falar em ser fera, principalmente para o seu filho que passou pelo Enem, para a sua filha que passou pelo Enem, ou você que é jovem, que fez Enem esse ano ou vai fazer. O Enem passou por modificações de regras de 2018 para 2019, ou 2019 e 20. E essas modificações de regras fazem com que a estratégia de concorrer a vagas no sistema SISU e mesmo no sistema ProUni modifique. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Como analisar os resultados do Enem e escolher, estabelecer uma estratégia, porque você tem uma janela de aproximadamente uma semana para escolher, com os pontos que você teve, que os pontos que seu filho ou sua filha tiveram, a melhor alternativa para você seguir a sua carreira, você se transformar de um estudante do ensino médio para um estudante universitário e depois a gente vai poder trabalhar, conectar a sua vida universitária à sua vida profissional. Então é disso que eu vou tratar hoje. Convido você a estar aqui conosco. É um papo interessante, importante e você pode alavancar melhores resultados se você tiver uma estratégia. Então, quando nós falarmos em foco, a ideia é que você já tenha resolvido a profissão. Qual é a profissão que você quer? Ou quais são as profissões que você quer? Isso nós resolvemos num outro FERA nosso, que é o FERA do Design Vocacional Universitário. É só você ir lá no FERA do Vocacional Universitário, Design Vocacional Universitário, e nós já teremos resolvido essa parada. Então, qual é a profissão? Esse é o primeiro ponto, foco. Ou quais são as profissões? Pode ser que você chegue a um leque de profissões para as quais você esteja capacitado, para a qual você esteja motivado, para qual ou para as quais você esteja, elas combinam com o seu futuro. Quando eu falo em termos de futuro, você vai lembrar, se você for lá no FERA Vocacional, você vai ver que a gente fala de valores, que a gente fala de perfis de renda, que a gente fala de estilo de vida e coisas que você mais gosta e assim por diante. Referências em suma. Pode ser que, mesmo passando pelo FERA Vocacional, você tenha mais do que uma alternativa profissional para exercer. Isso não é ruim, isso aumenta as possibilidades agora para a gente montar a sua estratégia do FERA Enem, para a estratégia para escolher
as universidades ou as faculdades em função do resultado que você tiver. Ok? Então, se você ainda não escolheu a sua profissão, se você ainda não sabe qual é a profissão, ou quais são as principais profissões que você gostaria de se realizar, o profissional que você desejaria ser, ou deseja ser, ou seu filho, ou sua filha desejam ser, vai lá e olha, assista o meu vídeo que fala do FERA Vocacional Universitário, ok? Então, o primeiro ponto, o primeiro passo que nós damos aqui é, sabendo qual é a profissão, ou quais são as profissões, você estabeleceu o seu foco. Eu sei o que eu quero. Eu sei a direção, sei para onde estou indo. Essa é a ideia de foco, ok? Agora, o segundo ponto que nós vamos estabelecer é justamente a estratégia. Então, a estratégia, aqui a estratégia para Enem é fundamental. O que mudou no Enem? Então, deixa eu primeiro falar do que se manteve. Lembra que o Enem ele abre 3 diferentes portas para você. Ele abre a porta do sistema SISU. O que é o sistema SISU? É o sistema das universidades federais ou, eventualmente, aquelas que aderiram ao sistema Enem, que são universidades públicas. Então, esse é o sistema SISU. Além do SISU, o que nós temos? Nós temos o sistema, a porta do ProUni. ProUni, então, é um programa de bolsas. Tá? Então, no ProUni você vai poder concorrer a bolsas. E essas bolsas são para universidades pagas, universidades particulares ou fundações que são pagas. Então, é um outro sistema, tá? E você vai concorrer a bolsas nela. E o terceiro sistema é o sistema FIES, para universidades pagas, em que você não está acessando bolsas, mas sim você está acessando uma taxa de juros mais baixa para o financiamento dos seus estudos enquanto você estiver cursando e concluir a sua faculdade. Ok? Então são três portas diferentes. A porta SISU, a porta ProUni e a porta FIES. Normalmente, a maioria dos alunos estão muito focados na porta SISU e na porta ProUni. Porta FIES, às vezes, não tem tanta relevância porque hoje um grande número de universidades privadas oferecem financiamentos próprios à taxa mais baixa do que o FIES. Então, se o teu interesse é FIES, se você já está bem focado, você vai para uma universidade particular que não faz parte do sistema ProUni, muitas vezes a própria universidade tem um sistema de financiamento para você a uma taxa mais baixa que o FIES. Como a gente toma essa decisão? Deixa sair o resultado, vamos ver qual taxa de juros você acessa no sistema FIES e daí ver o que a universidade oferece no crédito direto. Daí, muitas vezes pode ser que o crédito direto da própria universidade, de programas da própria universidade, seja mais barato do que o acesso ao FIES pelo sistema do Enem, ok? Então, quase que essa porta do FIES é a porta mais fácil, ok? Se você escolher o seu caminho for por uma universidade particular que não faz parte do sistema ProUni, então é esperar os resultados e olhar as taxas de financiamento que as próprias universidades têm. Nós vamos falar mais disso, se taxa a taxa de financiamento for uma variável importante, e porque afinal esse é o valor que você vai ter que pagar depois que se formar. Quanto menor for esse valor, melhor para você, tá ok? Então nós vamos falar um pouquinho mais adiante, à medida que a gente for escolhendo e montando a estratégia. Na estratégia do SISU e na estratégia do ProUni, então tem mais importância a mudança que houve no sistema do Enem. Você vai concorrer a vagas,
optando, né? Exercendo opções. Então você vai dizer qual é a sua primeira opção e qual é a sua segunda opção, ok? Então digamos que eu queira fazer engenharia e minha primeira opção é engenharia civil e a minha segunda opção é engenharia de produção, ok? São essas duas opções que eu queira fazer. Por quê? Porque quando eu fiz o meu FERA vocacional, eu encontrei nessas duas profissões o desenho do meu futuro bastante desafiante, realizador, e eu me encaixo nesses dois perfis. Então, digamos que para você, eu estou me colocando aqui no seu lugar ou para o seu filho, então engenharia civil e engenharia da produção me interessam. Tá ok? Então a primeira coisa que a gente tem que ver são as notas de corte que nós temos em cada uma das universidades ou faculdades para a qual nós desejamos ir. Tá ok? Esse vai ser um critério bastante importante. Mas o que mudou essencialmente no Enem desse ano é que quando você exerce a sua primeira opção, você entra no ranking das pessoas que escolheram como primeira opção a universidade ou a faculdade de engenharia civil. Então, digamos que eu estou ranqueado lá, ou eu estou no último lugar, ou eu saí da zona de possibilidade de entrar. Digamos que eu fui lá rapidamente, me inscrevi e eu apareço, digamos que tem 200 vagas, eu apareço na posição 150. À medida que, na dinâmica da semana, que outras pessoas vão se inscrevendo como primeira opção, vai entrando gente na minha frente, eu caio para 180, 190, digamos que tem só 200 vagas, eu caí para 250. Quer dizer, eu não vou ser selecionado. Daí a segunda opção passa a ser muito importante. Porque na segunda opção, o que vai acontecer? Eu também vou estar disputando uma vaga, e daí nós vamos estar vendo como eu vou estar flutuando ao longo daquela semana nas vagas que eu escolhi. Então a ideia, quer dizer, o que é o melhor entre primeira e segunda opção? O ideal é que a nota de corte da sua primeira opção seja mais baixa do que a nota de corte da segunda opção, né? Isso seria bom, porque faz com que você realmente vá para a faculdade que você está preferindo como a principal. Ok, mas se eu for percebendo que a possibilidade de eu realmente entrar na minha primeira opção está ficando mais difícil, o importante é eu escolher uma segunda opção que tenha uma nota de corte mais baixo, então isso vai aumentar a amplitude das possibilidades de eu realmente entrar na faculdade esse ano, ok? Então, nesse caso, seria interessante, ou frente a essas condições, que a sua segunda opção te dê mais chance de realmente entrar na faculdade. Claro que criando condições para que você atinja o foco, chegue aonde você quer. O que mudou agora em 2019 e 2020? É que no fechamento do processo, se você entrar na primeira opção, ok, está resolvido, isso é igual estava nos anos anteriores, mas que se você entrar na segunda opção, também está resolvido. Tá? Então, quando que eu vou, na primeira rodada, no fechamento, quando é que eu vou ficar na primeira opção ou não? A primeira opção é o que o sistema vai tentar te colocar. Então, quando fecha-se uma rodada e a primeira opção você foi contemplado, ok, você está nela. É só ir lá e fazer matrícula. Se na primeira rodada eu não entrei na primeira opção, mas entrei na segunda, então, resolvido. Você entrou na segunda, você vai lá e faz matrícula. A hora que você entrou aqui na segunda,
você sai da lista da primeira. Tá? Essa é a novidade. Tá? Basicamente, nos anos anteriores, mesmo que você entrasse na segunda, você continuava esperando uma vaga na primeira num segundo momento. Tá ok? A partir de agora, não. Se você entrar na segunda, você deixa de concorrer à primeira. Então, uma estratégia que a gente usava, ou que a gente orientava os nossos alunos é: se inscreve numa segunda opção, facinha. Tá? Então, você acha lá na universidade para qual você quer ir. Tem um curso lá, eu vou dar um exemplo, tá? Digamos que o curso de letras de sânscrito, ninguém corre, é facinho de entrar. Eu punha ele como segunda opção porque até o ano passado isso me garantia, eu entrava, mas continuava concorrendo na primeira opção. Agora isso não acontece mais, ok? Então, se você se inscrever num curso facinho de sânscrito, a hora que fechar a primeira rodada, pronto, você vai lá e está pronto para fazer a matrícula na segunda opção, no curso de letras de sânscrito, e você não está mais concorrendo à primeira opção. Tá ok? Essa é a principal mudança. Então, aquela estratégia que a gente escolhia uma segunda opção fácil de entrar para mantermos na disputa, hoje ela pode dar problema. Porque você pode, se você se inscreve numa facinho e entra, acabou. Você não está mais concorrendo à primeira opção. Então esse ponto é um ponto que muda muito a formulação da estratégia que você vai fazer, da estratégia que você vai usar para escolher as possibilidades de primeira e segunda opção. Tá ok? Então, sabendo disso, o que nós precisamos é listar quais são os resultados que atingem o meu foco, passam para a minha estratégia e me levam ao meu objetivo, que é justamente fazer matrícula e me tornar um estudante universitário. Tá? Então, os resultados, eu não estou falando do seu resultado de notas, o que eu estou chamando aqui de resultados, porque teu resultado de notas, você já resolveu, você já fez o Enem. As notas que você foi bem ou se você foi mal, já passou. Essa página já ficou para trás. Agora diante da nota, ou da possível nota que você vai tirar, qual que é o melhor resultado que nós podemos buscar. Entendeu? Então essa é a principal diferença. Então quando eu estou falando aqui em resultado qual? Vamos fazer a lista resultante de faculdades e universidades que, como resultado, como possibilidade para você se matricular, te satisfazem, ok? Então é muito comum a gente querer fazer uma universidade que é mais próximo de onde eu estou, que é na minha região, que eu já conheço, mas tem muita universidade muito interessante que talvez você não conheça e que a nota de corte dela às vezes é mais baixa, mas é numa região que você não conhece. E daí? O que a gente precisa checar, e agora então é a fase crítica, a fase importante, é você listar com atenção, com cuidado, todas as possibilidades. Digamos que você fala, mas eu não quero ir lá para o sertão de um estado do norte. Digamos que você aqui é do sudeste. Ou digamos que você seja do nordeste, você fala, eu não quero ir estudar lá em Manaus. Ou que você é do centro-oeste, que você é da região aqui do Mato Grosso, e fala, eu não quero ir estudar lá no Rio Grande do Sul. Ok, então primeira coisa que eu recomendo para você, remova as barreiras. Tira o preconceito. Primeira coisa, vamos fazer uma análise lógica, remove as barreiras, vamos juntar o máximo de informações possíveis de cada uma das possibilidades, e daí sim, a gente entra numa segunda fase em que essa questão emocional, social, relacionamento e etc. valha. Ok? Então,
que é importante agora para listar como resultados possíveis faculdades que você possa fazer? Seria eu pegar o Enem do ano passado, as notas de corte de todas as faculdades de engenharia civil, que é o que eu quero como primeira opção. Que eu também liste todas, quando eu falo todas, é todas, não é as que você quer, lista todas. Depois a gente vai selecionar as que você prefere, mas lista todas. Todas as faculdades do sistema, então notas de corte de todas as faculdades que participam do sistema Enem, que participam do civil. E ordena, tá? Claro, é a nota de corte do ano passado, mas a nota de corte do ano passado é uma boa pista para as notas de corte desse ano. Normalmente elas não são exatamente as mesmas, tá? Mas elas são mais ou menos do mesmo patamar. Eu vou falar num outro capítulo do SISU 2, que é, com essa mesma nota de Enem, em julho você pode concorrer a uma segunda rodada, que é do pessoal que não exerceu a primeira e a segunda opção e abriram novas vagas de engenharia, por exemplo. Abriram novas vagas de engenharia civil e de novas vagas de engenharia de produção. Normalmente, como o pessoal já rodou, já entrou, os pontos, as notas de corte baixa. Se no primeiro, no SISU 1, digamos agora, de janeiro, fevereiro, uma nota de corte de engenharia civil seja 750, muitas vezes naquela mesma engenharia, projetando o que aconteceu no ano passado, a nota de corte cai para 680. É uma diferença grande, tá bom? Então se lembre isso, que na hora que você ranquear os resultados e na hora que a gente realmente formular a estratégia, pode ser que a gente contemple como possibilidade o SISU 2. Pode ser que eu consiga exercer de forma muito viável uma universidade que possa me interessar, mas que em vez de eu começar agora em março do ano de 2020, eu comece em agosto de 2020, ok? Então, isso faz parte da formulação estratégica, tá? Mas então assim, lista todas, quando eu falo todas, é todas as possibilidades para você, ok? Então você vai terminar com um grupo, tá? Vamos dizer, vou pedir para você agrupar, talvez, 5 universidades da faixa 1. Se eu fui bem, poxa, eu estou achando que eu fui bem no Enem, tá? Então, se eu for bem, tem 5 alternativas aqui para se eu for bem. Eu acho que fui bem, mas quando saiu a nota eu descobri que eu não fui tão bem assim. Ah, mas isso não vai acontecer. Gente, nós estamos fazendo uma análise racional de possibilidades. Vamos remover tudo que é emocional. Se eu não fui tão bem assim, quais seriam outras 5 alternativas que têm uma nota de corte um pouco mais baixo, mas que ainda eu tenho chance de entrar? E agora, digamos que deu um problema qualquer na prova do Enem, eu não fui bem, eu fui mal. Minha nota foi fraca. Ok, não precisa chorar, não precisa se desesperar, a vida segue, tem possibilidade de fazer o Enem ano que vem, tem outros vestibulares. Nós estamos fazendo uma análise fera, tá? Nós estamos sendo realistas. Qual é a melhor possibilidade diante, ou qual é a melhor alternativa diante dos resultados que eu tive, tá bom? A vida segue, você vai ver que é legal, tem futuro sempre. Então, se eu fui mal, quais seriam 5 faculdades ou 5 universidades que eu poderia entrar pela nota? Ok? Então você vai terminar com uma lista aí, provavelmente, de, se você fizer 5 tops, 5 do meio, 5 se eu fui mal, eu tenho 15 alternativas. Tá bom, se eu não conseguir fazer 5, eu fiz 3, 3, 3, tenho de 9 a 10 alternativas. Em suma, você vai ter listado de 9 a 15 possibilidades, tá ok? Isso agora nós vamos aproveitar que esse tempo entre eu ter feito a prova, você fez já fase 1, fase 2 do Enem, e saiu o resultado, tá bom? Então, agora você vai fazer um trabalho importante.
que é o seguinte: para cada uma dessas faculdades que você listou, eu vou te mandar começar de baixo para cima. Por quê? Porque você vai se cansando, começa nas piores alternativas. Eu pego assim, aquela faculdade que tem o ponto de corte mais baixo. Então essa aqui eu tenho a maior probabilidade de entrar. Mas digamos que ela não é exatamente dentro da minha região, é longe. Tá ok, vamos fazer uma análise fria. Entra na internet, entra lá na cidade ou no estado, busca informações, tá? E você vai fazer 2 colunas. Eu quero que você liste quais são pontos legais dessa universidade, que coisas bacanas tem nessa universidade, nessa cidade. E quais são os pontos mais fracos, os pontos mais limitantes. Quais seriam as barreiras que eu teria que remover? Tem sentido? Então, digamos que você é do Mato Grosso do Sul, você é de Campo Grande, e a universidade que você selecionou na tua lista ali de 15, que tem a nota de corte mais baixa em engenharia civil, seja uma universidade federal bacana, lá do Piauí, de Teresina. Só exemplo, tá, pessoal? Só exemplo. Para o pessoal de Teresina, essa é a principal universidade que eles vão querer. Então, só exemplo. Tá? Então, digamos que a minha nota de corte mais baixa, ou então, quer dizer, então a universidade que eu tenho maior probabilidade de entrar é a Universidade Federal do Piauí. Ok. O que ela tem de legal? Poxa, tem que de legal que o custo de vida em Teresina é mais baixo. Ponto forte. O que ela tem de legal? Poxa, ela está ranqueada, fui procurar nos rankings de universidades de engenharia, ela é bem ranqueada, ela é uma universidade considerada boa, uma escola de engenharia considerada boa. Ok, então a vida lá é mais barata e ela é considerada uma boa escola. Pesquisei também, ela tem boa pós-graduação. Depois também pesquisando, vi que eles têm lá um monte de professores, pesquisadores, eles são muito bons na área de construção no ambiente semiárido. Ok, então isso serve para o Nordeste, ok, isso serve também para todo o Oriente Médio, isso serve para um monte de outras regiões do mundo. Se você pensar em carreira internacional, pode ser aí uma boa possibilidade. Ok, então você vai achar pontos fortes. E quais são os pontos fracos dela? Tenta procurar. Os pontos fracos, é muito longe. A passagem aérea aqui de Campo Grande para ir até Teresina é um roteiro complicado, porque não tem voo direto, embora não fosse tão longe assim, eu tenho que descer para São Paulo, Rio, ou descer, voar até Brasília e daí subir. Então é um voo caro. Só exemplo, pessoal. Tá bom? Então você vai fazer esse processo. Listar as possibilidades e daí para cada uma delas listar pontos fortes, barreiras ou pontos limitantes. Aí pode ser de 3 a 5, tá? Você vai terminar com uma matriz, tá? Com 9 a 15 opções e pontos fortes e pontos fracos de cada uma. Então, com isso, você consegue, ainda antes que seja publicado os resultados, você consegue ver, selecionar dessa lista de 9, 5 alternativas. Tá? O que eu iria pedir? 5 alternativas. Seriam 2 alternativas das melhores, 2 alternativas do meio, 2 ou 3 alternativas das que têm nota de corte mais baixo. Então a gente chamaria essa lista do quê? De uma lista realista. Tá? Lista, combinou com lista. Realista. Reais possibilidades a hora que for publicada as minhas notas. E daí ao longo das próximas semanas, procura coletar mais informação. Tenta achar na WhatsApp, tenta achar na internet, tenta achar no Facebook, no Instagram, pessoas que cursam essas faculdades, pessoas que estão lá
e estão postando alguma coisa, ou conecta, pergunta, tenta se conectar não só com pessoas que estão cursando, professores, tá? Pesquisadores, tenta obter mais informações locais, tá? E isso vai o quê? Criando a imagem. Nosso cérebro gosta muito de trabalhar com imagens, né? Com memória. Memória do quê? Memória do futuro. Cria imagens na sua cabeça das possibilidades que você vai escolher. E daí, finalmente, para ser fera, nós vamos ter o quê? Tomar atitudes. E o que vai ser tomar atitudes? É ser rápido para, quando sair o resultado, você escolher efetivamente a tua primeira e segunda opção. Mas de posse, pode ser que conforme seja o resultado, digamos que você achou aqui uma faculdade bem legal, uma universidade bem legal aqui no nível médio, que te atinge, que te atende, tá? Então pode ser que você já vai lá e joga ela como segunda opção. E realmente a tua de primeiro, se você estiver sendo realista, tua nota foi boa, foi realmente boa, então tá bom, eu posso jogar as duas opções no meu nível de resultado alto. Posso jogar no meu nível de resultado médio, ou uma alta, outra média, uma alta e outra no baixo, tá? Você já estudou, não é novidade, você já criou as imagens fotográficas das opções de futuro que você pode exercer. Ok? Então seja fera no Enem. Eu tenho uma semana que eu faço lives, tá? Sobre essa metodologia. Fica atento aqui no canal, que eu devo abrir uma semana dessa e você poderá se inscrever e poderá fazer. Daí nós vamos realmente fazer esse trabalho juntos, tá ok? Você já está convidado, se quiser, é só clicar aqui embaixo, fazer seus comentários e clicar aqui embaixo e se inscrever ou ficar atento na inscrição da Semana Fera Enem. Te vejo lá. Grande abraço.